estimado! A letrinha ficou para outro dia, estimado. Estimado comandante, estimado Sommer, nosso terceiro sargento, o subcomandante da estimada cidade de Petrolândia. Qual é a polícia que o Brasil precisa? A nossa de Santa Catarina, a gente sabe que é um belo exemplo. Eu quero saber qual é a polícia que o Brasil precisa. Eu acho que antes que polícia, o povo brasileiro ele precisa pensar e repensar muitas das atitudes que vem tomando, né? Eu diria assim, a sociedade, de uma maneira geral, ela é bastante hipócrita, né? Porque ela prega que quer a questão de cumprimento dos seus deveres, das suas obrigações, né? Que ela quer hoje, na verdade, o estabelecimento dos seus direitos, sempre antes que qualquer obrigação, sempre antes que qualquer dever. Então, eu acho que assim, a gente tem que repensar. Na verdade, a gente joga muito as obrigações, que são muitas questões de foro íntimo, familiar, né, da sociedade de antigamente, digamos assim, e a gente coloca isso nas mãos da polícia, coloca isso nas mãos do Estado, como se o Estado fosse o grande responsável por criar o norte de todo mundo, né, de dar as diretrizes para cada ser humano, para cada ser em sociedade viver. Eu acho que a gente tem que repensar muito disso para dizer qual é a polícia que o país quer. Mas, independente disso, eu acho que as colocações foram muito pertinentes. Mas ela pode ser também a semelhança das Forças Armadas? Ela é hoje, na questão da hierarquia, da disciplina, né, do apego às tradições, das questões que formam a honra, caráter, né, ela é muito. As polícias representam muito das Forças Armadas, são oriundas delas, né, e eu acho que muitas vezes a gente tem nessa questão das manifestações, né, sempre invocada essa questão do militar, do retomar o poderio, a intervenção, de estar no poder, o militar. A gente tem muito reflexo disso ainda, de que o militar é o certo, é o pelo certo, é o que conduz, é o que dá um norte, né? E então isso faz com que o militar, quem usa a farda de maneira geral, tanto exército, marinha, aeronáutica, enfim, polícias militares, tem muito esse reflexo do que é certo, do que é bom e do que deve ser o correto de se trilhar e de se fazer, né? O adolescente e a criminalidade, que hoje é uma coisa desenfreada aí. Certo. Apenas diminuir a maioridade penal, de pouco vai adiantar no país. Não vai adiantar? De pouco vai adiantar. Não estou dizendo que não vai adiantar, de pouco vai adiantar. Por quê? Quando se sai de uma casa despreparada, de uma família desmontada, socialmente, isso é em todos os aspectos, do mais rico ao mais pobre. Toda ambição de um jovem é ter aquilo, acabasse de falar em off, ter aquilo que o outro tem. A ambição é uma coisa, isso é normal, inerente a qualquer ser humano. Ser egoísta é outra. Então, eu vejo da seguinte forma, hoje o jovem está predestinado a usar bebida alcoólica mais cedo, a usar drogas mais cedo. Não é regra, mas eu vejo da seguinte forma. E há, novamente, aquela coisa, é muito fácil vir lá de cima, de Brasília, uma lei da palmada, administrar dentro da minha casa, mas eles não sabem o que é passar dentro da casa. Então se administra para um todo, não com leis pontuais, vamos fazer aquilo que vai diminuir isso, vai diminuir, não. Ele é um todo, a violência é como um todo. E o jovem está envolvido totalmente nisso. Quando o menor mata, ou quando ele assume que matou, que hoje é muito disso, né? O menor está no meio do adulto, no tráfico, no assalto, no latrocínio, ele está no meio. E ele acaba assumindo. Por isso que se pede muito essa mudança aí da maioridade penal, ou diminuição, enfim. Como é que você vê, estimado comandante? Na verdade, Oneri, a gente quando criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, criou uma série de mecanismos de intervenção do Estado na condução do processo de desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Mas não se fez muita coisa nessa questão de criar esses mecanismos, essas formas de lidar com isso. Então se passou muito na questão de que o menor, a criança, o adolescente, enfim, ele busca na questão do estatuto apenas os direitos que neles estão postos.
e não os deveres e obrigações do Estado também para com a construção de oportunidades e de mecanismos que trabalhem essa questão do desenvolvimento do adolescente. Então a gente tem muito nisso, na verdade. Hoje, por exemplo, você fala na questão de ele assume um crime e ele não responde por isso. Não, ele tem as penalidades previstas lá que muitas vezes vão até da internação, mas que muitas vezes o Estado, né, acaba não criando essas oportunidades de trabalhar e intervir na construção desse conhecimento, desse crescimento dessa criança. Como é que vocês veem, então, um prende e outro solta? Porque isso é o que mais acontece. Prende, a polícia vai lá, prende, civil vai, solta. Porque o judiciário cumpre a lei. Complicado, né? Complicado hoje, né? Hoje nós estamos, inclusive, com uma situação bem atípica na comarca, digamos assim, no Alto Vale, de uma maneira geral, com a questão da restrição do presídio regional em receber, né, presos que não sejam oriundos da comarca de Rio do Sul. Então isso faz com que hoje a Polícia Militar detenha alguém que tenha mandado de prisão ativo, que não esteja expedido e não seja no território da comarca de Rio do Sul, e nós temos que trabalhar com essa condição de encaminhar, às vezes esse preso, como aconteceu agora, de encaminhar até caçador. Porque o cidadão, imagina daqui a pouco vai acontecer uma situação, daqui a pouco é de outro estado. E aí uma intervenção talvez do DIAP mais próxima, mas eu digo assim, a gente tem muitos fatos atípicos nessa questão do prende e solta, né, que você se refere, é claro isso, porque muitas vezes nem situações de manter segregado, né, essa pessoa que cometeu tal delito, nós temos condições, o Estado tem condições de fazer, de manter, né, novamente, por falta de criar oportunidades também de que esses presos também tenham lá a sua ressocialização, né? Porque o preso não é porque ele vai ser retirado do convívio daquela sociedade que amanhã ele não vai retornar. Ele pode retornar no momento seguinte, né? Hoje, muitos mecanismos estão sendo criados para que ele acabe não sendo recluso, né? Até porque falta de espaço. Não tem espaço. Entendeu? Não tem cadeia que chega. Estimado, esses conflitos aí que aconteceram o ano passado, esse ano muito pouco, mas aconteceu já também, o ano 2013 também bastante, esses comandos que vêm de dentro do presídio para queimar ônibus, fazer isso, essa bagunça que virou Santa Catarina, virou uma parafernália. Como é que vocês veem isso tudo? Porque é tudo comandado lá dentro. Nesses presídios entra de tudo. Tudo, entra de tudo. Entra máquina fotográfica, no que nem esse aqui, entra celular, que não é esse aqui, entra aqueles modernos, que não é esse aqui que vai entrar lá, né, estimado? Mas entra de tudo, entra droga, entra não sei o quê. A gente não senta semana mesmo, estourou em Blumenau mais um episódio grave. O pessoal comandava o presídio regional envolvido com o tráfico, com desmandos, com facilidade para fazer o túnel para fuga. Meu Deus, mas a coisa acontece dentro da casa. Complicado, né? Na verdade, quando você começa a trabalhar essa condição dos apenados, né, e você percebe que muito das organizações criminosas se formam, ou pelo menos se mantêm internamente no presídio, né? E isso faz com que haja uma grande imposição de força dentro do presídio. E aí muitas vezes há essa cooptação do agente penitenciário, né, em facilitar algumas regalias, algumas situações para... Que hoje eles alegam que também fazem isso, porque tem tortura, porque não sei o quê, porque não pode ter aquilo, porque não estão tendo, porque cortaram isso, que botaram lá não sei o quê, na solitária, aquela coisa. Aí eles arrumam um monte de motivo para fazer aqueles que estão na rua fazer essa lambança. O presídio não é hotel, né? Ninguém é convidado a frequentar o presídio, né? Ele frequenta porque ele fez por onde por merecer. Mas a gente né? vive em Santa Catarina... A gente precisa ter melhores condições de atender, sim, eu acho que sim, precisa ter melhores condições de atendimento também do preso, né? Mas ele só reclamar das condições porque o presídio se encontra, porque não se dá melhores condições também do presídio, agora, ele não foi convidado a estar no presídio. Mas também se facilita muito, somente, porque já aconteceu em Santa Catarina, está nos jornais aí de 1 ano, 2, 3, 4 anos atrás, festas dentro do presídio, com bebida, com música, com... Enfim, aquela parafernália toda, aquela zoeira, virou uma zoeira. Isso não é apenas... E comemorando, e fotografando, e botando em redes sociais. Ainda na semana passada, vim no Pará, aonde até a polícia pode chegar, um promotor junto, daqui para cá a polícia não pode, dentro do presídio, daqui para cá ela não pode passar. Os policiais falaram, eles não mostravam os outros policiais, daqui, e tinha uma favela lá dentro, com televisão, de plasma, com churrasqueira, eles faziam churrasco, filmavam ainda, e entregaram para o repórter as filmagens. Eu vejo da seguinte forma, saída para isso, mas tem que ter atitude, tem que ter supremacia. Temos que mostrar para o chamado crime organizado que nós estamos prontos para a resposta.
Isso só vai acontecer do momento em que eles derem, não só para a Polícia Militar, para o DEAP, para a Polícia Civil, né, força. Ó, vamos lá, isso aqui está errado, vamos mudar isso aqui e tem que ser na força. Ah, vai ter que ser na força, então terá que ser na força. Porque eles demonstraram, eu vi aquelas cenas, fiquei horrorizado, uma favela dentro do próprio presídio no Pará. E eles ameaçando os policiais que chegavam perto. Isso não pode, nós não podemos, nós somos organizados. Nós temos... Dá a impressão que eles são mais organizados que a polícia. Eu não admito nenhum repórter chamar de crime organizado. Para mim são apenas um bando de bandidos, nada além disso. Estimados, a última, a verdadeira justiça. Se eu dar um homicídio lá, queremos justiça, que diz 15 anos, 20 anos. A verdadeira justiça, qualquer é a divina, é a de Deus? Boa pergunta, né? Boa pergunta, porque eu digo assim, a partir do momento que a gente, enquanto ser humano, não consegue impor, né, aquilo que se acha que é o correto para que os demais, né, seres humanos convivam em sociedade, né, que é aquilo que é a imposição da pena pelo justo, pelo correto, pelo certo, não pela vingança, né? Não pela questão do olho por olho, dente por dente, como era antigamente, né? Porque muito quando se pensa na questão da justiça, não se dá o direito de defesa, né? Não se dá o direito de resposta, não se dá o direito de argumentar, de contra-argumentar. E também essa condição acaba fazendo com que também a gente crie um monte de recursos, uma série de recursos em que processos se arrastam, né, por anos. E aquela justiça que muito tardia também já não é mais justiça, né? Então é complicado isso, mas na verdade assim, o questionamento que você fez, eu acho que a gente avançou muito enquanto sociedade moderna, né? E a gente, nessa composição nossa de Estado, em que liberamos muitas questões que nos pareciam represadas por força da questão militar, de ditadura militar, nós demos muita abertura também para essa condição de que o direito hoje é visto de uma maneira muito de supremacia sobre os deveres, amplo, né? Muito amplo. Muito amplo. Então, assim, a gente tem que pensar também que nós temos muitas obrigações, não, muitos deveres, né, para nós convivermos em sociedade antes de buscar então somente os nossos direitos. Verdade. Estimado, queria agradecer muito a vinda aqui do nosso comandante, o nosso tenente-coronel Diniz Toletti. Agradecer muito, estimado Obrigado. Marcos Antônio Sommer, por esse belo trabalho que você iniciou aqui em Rio do Sul, por esses 27, quase 28 anos de Polícia Militar e esse trajeto Poranga Rio do Sul, 25, 26 anos, fazendo esse trabalho maravilhoso aqui e agora lá como subcomandante da nossa Polícia Militar em Petrolândia. Posso fazer um agradecimento? Pode fazer, fica bem à vontade, estimado. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. Sabe que quero agradecer a todos os protetores ambientais mirins, todos os pais, todas as mães. Quero agradecer aos empresários, ao varredor de rua que acreditou em mim, aos meus comandantes, aos praças da Polícia Militar de Rio do Sul. Muito obrigado. E dizer para vocês que se hoje eu estou onde estou, eu não estou sozinho e jamais ficarei sozinho. Infeliz daquele que acha que vive sozinho. Ele sempre depende de alguém. Sempre. As ideias nascem, botar em prática é difícil. E ele me deu uma ideia, a gente botou em prática e deu certo. Eu tenho um orgulho muito grande disso. E atenção, protetores e guardas ambientais, dia 16 de maio, hein? Todos lá, e se Deus quiser, dará tudo certo. Estimado, agora para o nosso 13º Batalhão da Polícia Militar, Rio do Sul, Alto Vale, estimado!